E o paciente com autismo, tu olha, ele aparentemente é normal. Só que ele tem essas manias, né, essa dificuldade de interagir com o mundo, essa sensibilidade com algumas coisas que podem fazer com que ele venha a estranhar, venha a ter se intimidar, né, e venha de repente a fazer um surto. Muitas vezes essa pessoa simplesmente não entende que ela pode se comunicar, ou que ela deve se comunicar, ou que as pessoas se comunicam com ela. Aquilo dentro da lógica, da maneira como o cérebro dela é estruturado, simplesmente não faz sentido. Essas crianças, elas têm uma dificuldade muito grande na interação social. Então a gente pode ver que elas têm dificuldade de olhar nos olhos, têm dificuldade de se relacionar com outras crianças. Muitas vezes eles simplesmente não sabem que eles têm que se comunicar, ou eles não entendem por que as pessoas falam certas coisas, se eles não vão fazer uso daquilo. Então, quando a gente fala de treinar habilidades sociais com autistas, a gente fala de uma coisa muito primordial. A gente só tem um mundo. E esse mundo é o mesmo para todo mundo, seja a pessoa autista ou seja a pessoa não autista, né? Eu sou gordinha, tem gente que não enxerga, cada um é de um jeito e é o mesmo mundo para todo mundo. Então não é que o autista fique naquele mundo dele, não é o mesmo mundo para todo mundo. Mas talvez o interesse dele não seja aquele de qualquer outra pessoa. Então o autista não tem o trato que a gente tem. Então, oi, tudo bem? Você tá bem? Ah, eu tô ótimo. Não, você tá bem? Não. Vamos conversar? Você está às vezes de saco cheio, algum amigo te liga, você não vai falar, olha, eu não estou afim de falar com você, tchau. O autista vai falar porque ele não está afim, ele não tem que fingir nada. Então, além dessa dificuldade de interação, é muito evidente uma indiferença afetiva e uma demonstração inapropriada de afeto, como, por exemplo, risos imotivados em situações que as pessoas estejam tristes, enfim. Além desta parte de interação social, é muito comum a falta de resposta ao nome. Então, os pais notam muito isso. Então, chamam a criança e parece que a criança não responde. E a primeira impressão que os pais têm é de que a criança não escuta. Eu tenho 2 filhos. O nosso caçula nos trouxe esse desafio de conhecer o autismo. Eu não sei de nenhum caso na família. Quando ele era bebezinho, ele esticava os bracinhos, acenava, apontava. Aí depois, então, ele parou de nos olhar. Quando chamávamos ele, ele também parecia não escutar. Eu tenho 2 filhos e o meu filho mais velho, Guilherme, ele é autista. A história do Guilherme é a história do autismo regressivo, né? Que ele vinha tendo um comportamento aparentemente normal. E aí, perto dos 2 anos, ele parou de falar, deu uma travada e não continuou o desenvolvimento de uma criança normal na fala, principalmente na comunicação. Então, a gente vai ter desde casos de crianças que simplesmente não falam, até crianças que se comunicam, mas têm dificuldades, por exemplo, em entender coisas mais simbólicas ou de usar a imaginação, porque aí entra uma outra questão muito importante do autismo, que é a empatia, né? Muitas das pessoas que têm autismo têm um déficit, e aí é neurológico mesmo, na questão da empatia. Então, eles têm dificuldade em ler alguns rostos, em entender sinais não verbais, se a pessoa está triste, se achou engraçado, se está se divertindo, se está com medo. A gente tem casos, inclusive, de autistas que têm dificuldades em diferenciar animais, pessoas e objetos. Tem uns que são muito inteligentes, que são os chamados gênios, né? Que são muito inteligentes, mas têm os seus transtornos obsessivos, né? Mas eles são muito inteligentes. Por exemplo, se tu der algo de matemática, física, ele é capaz de resolver, só que ele é aprisionado dentro dessa obsessão dele com as coisas. Às vezes tem autista que eles têm manias, então eles fazem gestos repetitivos, né? Tem uns que têm surtos com som, com barulho por causa da sensibilidade. Tem uns que não deixam tu tocar. O autista ele é apegado a uma rotina, então tudo que quebra essa rotina desestabiliza ele. Um vai ser agressivo, o outro não vai querer contato. A gente tem que entender primeiro eles, né? Mudar eles a gente não vai conseguir. Porque alguns não querem mesmo. Não querem, eles são felizes assim, né? E outros porque não podem, até gostariam, mas o corpo dele tem exigências diferentes, né?